A colher de Isabela parou no ar antes de chegar à boca, porque alguém bateu no vidro da porta. 3 batidas secas, espaçadas, de quem sabia muito bem que o café tinha fechado havia meia hora e bateu assim mesmo. O sino antiquado da porta nem se mexeu. Deixa que eu vejo, disse Lucas, já se levantando. Deixa que eu vejo é a frase que o cara fala no filme 5 minutos antes de morrer, respondeu Isabela, e foi junto. Do lado de fora caía aquela chuva fina que não molha de uma vez. Molha devagar, com paciência. E debaixo dela, sem guarda-chuva, o cabelo loiro colado na testa, o casaco escuro pesado de água, estava Sabrina Leal, segurando um envelope pardo contra o peito, como se fosse a única coisa seca do mundo. Lucas parou no meio da loja. Isabela reconheceu aquilo. O jeito como os ombros dele subiam 1 centímetro e não desciam mais. Não abre, ele disse. Isabela destrancou a porta. O ar frio entrou junto com o cheiro de asfalto molhado. Sabrina não avançou. Ficou no batente, pingando no capacho novo que Isabela tinha comprado na semana anterior, e olhou para dentro do café, como quem olha para uma casa onde nunca vai ser convidada a sentar. A gente fechou, disse Isabela. Eu sei. Eu esperei fechar. A voz dela estava sem esmalte, sem aquele veneno doce do 45º andar. Se eu entrasse com gente aqui dentro, amanhã ia ter foto minha na porta do seu café e legenda dizendo que eu vim brigar com você. E não veio? Se eu tivesse vindo brigar, eu teria vindo de salto. Isabela olhou para os pés dela. Tênis. Tênis surrado, encharcado, de alguém que andou muito antes de bater naquela porta. Ela deu um passo para o lado. Sabrina sentou no banco alto do balcão, o mais desconfortável de todos, e Isabela achou que talvez ela tenha escolhido aquele de propósito. Lucas não sentou, ficou de pé perto da máquina, os braços cruzados, o maxilar travado, e Isabela conhecia bem aquele silêncio dele, o silêncio de homem que está contando até 10 e já passou do 7. Café? Perguntou Isabela. Você tem alguma coisa mais forte? Tenho bolo de 2 dias. Sabrina soltou um som que quase foi riso. Serve. Isabela cortou uma fatia, colocou no pratinho lascado, empurrou pelo balcão, serviu o café na caneca mais feia que tinha, aquela amarela com a alça torta, e não foi por maldade, foi porque era a caneca que estava na mão. Sabrina segurou a caneca com as 2 mãos, do jeito que gente com frio segura, e por 3 segundos ninguém falou nada. Eu não vim pedir desculpa, ela disse enfim. Desculpa é de graça. Eu não vim de graça. Que bom, disse Isabela, porque eu ia ter que pensar muito antes de aceitar. Você me chamou de que não consegue lidar com a dispensa na frente de 20 pessoas. E você me chamou de faxineira na frente das mesmas 20. Eu sei. Sabrina girou a caneca no balcão, meia volta, mais meia volta. Foi a última coisa boa que eu falei aquele mês. Depois disso só piorou. Lucas descruzou os braços. Sabrina, se você veio aqui para me convencer de alguma coisa, eu não vim falar com você. Ela nem virou a cabeça. Eu vim falar com ela. Você não acreditaria em mim nem se eu jurasse de joelhos. E sinceramente, Lucas, eu também não acreditaria em você. A gente já provou que não presta um pro outro. Isabela apoiou os cotovelos no balcão. Fala. Sabrina puxou o envelope de dentro do casaco. Estava seco, no fim das contas, protegido pelo corpo dela durante os 4 quarteirões da chuva, e ela colocou em cima do balcão com uma delicadeza estranha, como quem coloca um documento de cartório em cima de um caixão. Você lembra do dia em que eu subi na copa e te achei tomando café com ele? Difícil esquecer. Eu falei que ainda tinha meu passe de acesso. Lembra disso? Todo mundo lembra dessa parte. Virou piada interna. A ex que não devolveu o crachá. Ela levantou os olhos e havia alguma coisa neles que Isabela não soube nomear na hora, mas que não era raiva. Aquele crachá foi usado para entrar no 45º andar às 3h58 da manhã do dia em que as suas fotos apareceram na internet. O balcão pareceu ficar mais estreito. Isso não me surpreende nada, disse Lucas, e a voz saiu baixa e feia. Não, não te surpreende mesmo.
Sabrina tomou um gole do café ruim sem fazer careta. Só tem um detalhe. Naquela madrugada eu estava a 9.000 quilômetros daqui, num hotel em Lisboa, com o telefone descarregado, e uma reunião marcada para as 9 da manhã com gente que ia comprar a parte da minha família num negócio que levou 2 anos para montar. O crachá estava numa gaveta em São Paulo. Eu não estava. Isso é fácil de falar. É. Por isso eu trouxe o cartão de embarque, o registro do hotel e a lista de quem entrou naquele andar naquela madrugada. Ela empurrou o envelope mais um pouco. Eu não trouxe para você ficar com pena de mim. Eu não preciso da sua pena. Eu preciso que alguém nesta cidade pare de achar que eu fiz aquilo, porque no dia em que aquelas fotos apareceram, o negócio da minha família virou pó. Ninguém compra nada de uma mulher que aparece na primeira página como a ex-louca que armou contra a faxineira. Meu pai me tirou da mesa e botou o meu irmão. Eu perdi tudo o que eu tinha construído por conta própria, e vocês dois nunca nem cogitaram isso, porque para vocês eu sou só a vilã que apareceu de vestido vermelho. Isabela olhou para ela, para o cabelo grudado, para o tênis molhado, para as 2 mãos em volta de uma caneca de alça torta. Aquele comentário que você postou, disse Isabela devagar, eu perdi. Oque, todo mundo achou que você estava falando dele. Sabrina riu, e foi uma risada curta e sem graça nenhuma. Todo mundo sempre acha que eu estou falando dele. Lucas abriu a boca e fechou de novo. Isabela abriu o envelope. Não era um documento de novela, era uma folha feia de impressora, cheia de colunas, o tipo de papel que ninguém lê, a não ser que precise muito. Horários, números de crachá, andares. Ela passou o dedo pela coluna do meio até achar aquela madrugada, e ali estava, 3h58, entrada, 45º andar, 4h20 saída, 22 minutos. O que subiu na internet subiu às 4h12, disse Sabrina, de dentro do prédio. Como você conseguiu isso? Meu pai ainda tem cadeira naquele conselho. Eu não tenho mais nada, mas eu tenho o sobrenome dele e a raiva de uma mulher que ficou sem trabalho. Ela deu de ombros. Dá para fazer bastante coisa com essas duas. Isabela virou a folha. Do outro lado tinha outra lista, mais curta, escrita à mão e depois digitalizada, torta na página. Escala de limpeza noturna. Autorizados no andar, 3 nomes. Ela leu de novo. Na terceira vez, ela parou de ler, porque não precisava mais. O primeiro nome da lista era o dela, Isabela Souza. Turno das 23 às 5, 45º andar. E ela tinha devolvido o crachá na recepção 2 dias antes. O café abriu às 7, como todo dia, porque contas não têm consideração pela vida particular de ninguém. Isabela virou a placa, acendeu as luzes quentes, tirou as cadeiras de cima das mesas e fingiu que tinha dormido. A folha da escala noturna estava dobrada no bolso do avental e ela sentia o papel ali toda vez que se abaixava, como uma pedrinha dentro do sapato. Bom dia, chefes. Jéssica saiu da cozinha com o avental já sujo de farinha, um pano no ombro e aquele sorriso que ela trazia desde o subsolo da Monteiro Corp, o sorriso de quem acorda às 4 e ainda acha graça no mundo. Ela colocou a primeira bandeja no balcão. Bolo de chocolate, cobertura grossa, o cheiro tomando conta da loja inteira. Tirei os 2 de cima do forno antes de queimar por 3 segundos, ela disse. 3 segundos, Isabela. Eu tenho um dom. Você tem um dom, concordou Isabela. Fala mais alto, que eu gosto de ouvir. Você tem um dom, Jéssica. E era verdade. Era essa a pior parte. Era tudo verdade. Às 8h30 o café já estava cheio. 2 mesas de gente de escritório. Um senhor que vinha todo dia ler jornal de papel porque, segundo ele, celular não tem cheiro. E o casal do primeiro encontro que agora vinha às quartas e sextas e já não era mais tímido. Isabela circulava entre as mesas com a cafeteira na mão, chamando cada um pelo nome, porque era isso que ela tinha prometido a si mesma que aquele lugar seria, e era a única promessa que ela vinha conseguindo cumprir. Foi o senhor do jornal que apontou para a porta. Moça, tem um moço aí com uma coisa para assinar.
O moço era do correio e a coisa era uma carta registrada. Isabela assinou com a mão suja de açúcar de confeiteiro, abriu ali mesmo, de pé, com a cafeteira ainda na outra mão, e leu 2 vezes antes de entender. Não porque fosse difícil, porque era simples demais. Lucas. Ele levantou a cabeça do laptop. O prédio mudou de dono. O café continuou funcionando ao redor deles. Xícara, colher, conversa, o barulho normal de um lugar vivo. E no meio disso, os dois liam a mesma folha por cima do ombro um do outro. A carta não dizia nada de ruim. Esse era o truque. Dizia que a administração do imóvel tinha sido transferida, que o contrato atual seria respeitado até o vencimento e que a partir de dali o valor do aluguel passaria a ser outro. Isabela leu o outro valor. Somou de cabeça, do jeito que ela somava desde os 19 anos, com os dedos, apertando a alça da cafeteira. Isso é 4 vezes, ela disse. Isso é 4 vezes. A gente fatura bem, mas a gente não fatura 4 vezes. Não fatura. Então isso não é um aumento. Isabela dobrou a carta. Isso é um convite para ir embora escrito com educação. Lucas não respondeu na hora. Ele fez uma coisa que Isabela já tinha visto acontecer 2 vezes desde que se conheceram, e nas 2 vezes tinha achado bonito e assustador ao mesmo tempo. Ele mudou de temperatura. O homem que estava de camiseta contando quantos pães de queijo sobraram sumiu, e no lugar dele sentou aquele outro, o do 45º andar, o que fazia a gente tremer do outro lado da mesa. Quem comprou? Ele perguntou, e a pergunta não tinha nenhuma curiosidade dentro. Tinha só cálculo. Não diz. Diz a administradora. Sempre diz administradora. Ele já estava pegando o telefone. Me dá 40 minutos. Lucas. 40 minutos, Isabela. Ele encostou a mão nas costas dela ao passar. Rápido. Um toque de quem já está longe. Deixa eu fazer a única coisa que eu sei fazer bem. Ele saiu para a calçada para falar, porque dentro do café todo mundo escutava tudo, e ficou lá andando de um lado para o outro na frente da vitrine, com o telefone na orelha, gesticulando para ninguém. Jéssica apareceu ao lado de Isabela com um pano na mão. Problema? Aluguel. Muito? 4 vezes. Jéssica assobiou baixinho, aquele assobio de quem entende de contas apertadas. E ele vai resolver? Ele acha que vai. Ele sempre acha que vai. Jéssica sorriu, torcendo o pano. Sabe o que é engraçado? Lá na Monteiro, quando ele passava com essa cara, o pessoal do 4º andar já sabia que ia ter demissão na semana seguinte. A gente até apostava. Isabela olhou para ela. Foi um segundo. Talvez nem isso. Você apostava? Todo mundo apostava. Era isso ou chorar. Jéssica bateu no braço dela com o pano e voltou para a cozinha. Mesa 4 quer mais café. Lá fora, Lucas parou de andar. Ele ficou parado com o telefone na orelha de costas para o café, e Isabela viu os ombros dele descerem. E naquele momento, ela ainda achou que era alívio. 40 minutos depois ele entrou e falou baixo, perto do ouvido dela para ninguém escutar. Eu ofereço pelo prédio inteiro. Isabela largou a bandeja no balcão com mais força do que precisava. Você o quê? Não é o que você está pensando. Você nem sabe o que eu estou pensando. Você está pensando que eu vou comprar o seu sonho e botar o meu nome nele. Ele falou rápido, e havia um pedido de desculpas escondido na pressa. Não é isso. Eu compro o imóvel vira uma coisa separada de mim. O aluguel volta a ser o que era, e você continua pagando ele todo mês, com o seu dinheiro, no valor de antes. Nada muda para você. Menos que o prédio é seu. Menos que o prédio não é de quem quer te expulsar. Isabela olhou para o salão, o senhor do jornal virando a página, o casal de quarta e sexta dividindo uma fatia. A menina do fone que sentava sempre no canto e escrevia num caderno e que no terceiro dia tinha contado a ela que estava passando por um término difícil. E se eu falar não? Lucas hesitou, e foi essa hesitação e não a resposta que Isabela guardou. Aí a gente perde o ponto em 60 dias. Ela levou 10 segundos. Depois assentiu uma vez, curto. Faz.
Mas na próxima vez você me pergunta antes de pegar o telefone, e não depois. Combinado. Ele voltou para o laptop com aquela concentração de quem sabe exatamente o preço de cada coisa. Ofereceu acima da avaliação, bem acima, o suficiente para acabar com a conversa antes de começar, porque essa sempre tinha sido a forma dele de resolver, não negociar, encerrar. A resposta chegou em 43 minutos. Isabela estava passando com 2 pratos quando viu a cara dele mudar e parou ali mesmo, no meio do salão, com os pratos esfriando na mão. O que foi? Lucas leu de novo o que estava na tela. Depois virou o laptop devagar para ela. O imóvel tinha sido comprado. Não naquele momento, não naquela manhã, 3 semanas antes. A proposta dele nem chegou a ser recusada, foi arquivada, e alguém tinha anexado ao arquivo, com uma gentileza de faca, o valor que Lucas tinha oferecido, mais R$ 1. R$ 1 a mais. Escrito por extenso, para não restar dúvida de que era piada. E embaixo, na última linha, numa fonte pequena e educada, uma observação que não tinha nada a ver com prédio nenhum. Informe a senhorita Souza que o forno de segunda mão comprado em Osasco não acompanha o imóvel. Isabela colocou os 2 pratos na mesa errada e nem percebeu. Aquele forno tinha entrado pela porta dos fundos num sábado de manhã, dentro de uma caminhonete emprestada, e só 4 pessoas no mundo sabiam de onde ele tinha vindo. 4 pessoas. Isabela contou enquanto limpava a mesa do casal de quarta e sexta, e contou de novo enquanto trocava o saco de lixo, porque contar acalmava. Ela, Lucas, o rapaz que vendeu o forno e que morava em Osasco e que quase certamente não sabia ler contrato de imóvel na Paulista, e Jéssica, que tinha ido junto no sábado, de bermuda, e que segurou a porta dos fundos aberta com o pé enquanto os 2 empurravam aquele monstro de ferro para dentro. Ela não falou nada, serviu café, chamou a mesa 6 pelo nome, riu da piada ruim do senhor do jornal e por dentro ficou virando aquela conta como se fosse uma pedra na mão. Ao meio-dia, Lucas disse que ia ao banco. Ele voltou às 3 e não tinha ido ao banco. Isabela soube antes dele contar, porque o telefone do café tocou às 2h30 e uma voz treinada e simpática do outro lado da linha perguntou se poderia confirmar a presença do senhor Monteiro na sala da presidência, e Isabela disse que sim, claro, com a mesma voz simpática, e desligou, e ficou olhando para o aparelho por um tempo bom. Quando ele entrou, ela estava atrás do balcão secando a mesma xícara havia 2 minutos. Você foi lá? Lucas parou no meio do salão. Fui. Sem me falar. Se eu te falasse, você não deixava. Nossa! Ela colocou a xícara no lugar com cuidado exagerado. Que ideia estranha! Eu não deixar. Como se isso fosse motivo para não falar. Isabela. Não. Você acabou de descrever um pedido de licença, Lucas. Se a pessoa não deixa, é porque é não. Não é um obstáculo. É uma resposta. 2 mesas olharam. Isabela abaixou a voz e mudou de lugar. Foi para o corredorzinho ao lado da cozinha, onde ficavam as caixas de guardanapo, e ele foi atrás. O barulho do salão continuou do outro lado da parede, fofo, normal, e aquilo deixou tudo pior. O que você ofereceu para ele? Lucas passou a mão pelo cabelo. Tudo. Define tudo. O que sobrou das minhas ações. O meu voto. Uma declaração pública dizendo que eu saí da empresa por vontade própria, que o conselho agiu com correção e que André Almeida tem a minha confiança. Ele falou aquilo, olhando para o chão. É a única coisa que ele quer e não consegue comprar. Ele tem a cadeira, tem o título, tem o andar. Só que metade daquele conselho ainda olha para ele e vê o homem que empurrou o outro da janela. Se eu falo, ele fica limpo. E ele aceitou. Não. Isabela ficou quieta. Ele me ouviu até o fim, disse Lucas. Serviu café. Perguntou como estava o café aqui, se a gente tinha problema com a vizinhança, se o alvará estava em dia. E quando eu terminei, ele falou obrigado, Lucas, mas não. Por quê? Porque ele não quer a minha assinatura. Lucas levantou os olhos, e Isabela viu ali uma coisa que ela nunca tinha visto na cara dele.
nem na rodoviária, nem na coletiva. Ele estava perdido. Ele quer que eu perca. Não é a mesma coisa. Eu passei a vida inteira negociando com gente que quer alguma coisa, e a primeira vez que eu sento com alguém que só quer ver, eu não sei o que fazer, Isabela. Eu não tenho essa peça no tabuleiro. Ela devia ter sentido pena. Uma parte dela sentiu. O resto sentiu outra coisa. Então agora ele sabe. Sabe o quê? Que eu funciono. A voz saiu firme e baixa. 3 semanas atrás ele comprou esse prédio no escuro, apostando. Hoje você foi até lá e entregou para ele a confirmação de que apertar aqui te faz atravessar a cidade oferecendo tudo o que você tem. Você chegou lá com o preço na mão, Lucas. E o preço era eu. Ele recuou meio passo. Não é assim. É exatamente assim. Você não perdeu uma negociação, você mostrou onde dói. Isabela puxou o ar. Sabe o que ele fez enquanto você falava? Ele perguntou do alvará. Ele já tinha decidido antes de você abrir a boca, e mesmo assim te deixou falar até o fim, porque cada minuto que você falou, ele foi anotando onde é o machucado. Eu estava tentando te proteger. Eu não pedi proteção. Eu pedi que você me perguntasse antes. Ela riu, e não teve graça nenhuma naquilo. Sabe qual é a piada? Você fez a mesma coisa que a Sabrina fez. Ela entrou naquela copa achando que ia falar sobre você e resolveu falar sobre mim. Você entrou naquela sala achando que ia falar sobre mim e resolveu falar sobre você. Todo mundo nessa história continua achando que eu sou um assunto. Lucas ficou parado com as mãos abertas, do jeito de quem quer segurar alguma coisa e não tem o quê. O que você quer que eu faça? Hoje, quero que você durma na sua casa. Isabela. Eu não estou terminando com você. Ela pegou uma caixa de guardanapos, mais para ter o que segurar do que por necessidade. Eu só não quero acordar amanhã do lado do homem que negociou o meu forno com o cara que quer me expulsar. Me dá uma noite. Ele assentiu. Levou tempo, mas assentiu. Na porta, com a mão no batente, ele parou. Eu não falei do forno. Isabela levantou a cabeça. Na sala dele, disse Lucas. Ele falou. Eu nem tinha entendido, achei que era ironia sobre a gente ser pequeno. Ele falou o forno de segunda mão, com esse jeito dele, e sorriu. Ele falou antes de você contar de onde veio? Eu não contei de onde veio. Eu nunca contei isso para ninguém. O sino da porta tocou quando ele saiu, e o som ficou pendurado no ar mais tempo do que devia. Isabela ficou de pé no corredor das caixas de guardanapo até a mesa 6 chamar 2 vezes. Ela fechou o café às 7, mais cedo do que o normal, com a desculpa da manutenção do forno, e Jéssica ofereceu ficar para ajudar, e Isabela disse que não precisava. Obrigada, vai descansar. E as duas se despediram com um beijo no rosto do jeito que sempre se despediam. Depois Isabela subiu no apartamento, tomou banho, escolheu a única roupa que ela tinha, que não era uniforme nem camiseta, um vestido azul escuro de um casamento de prima em 2021, e desceu na Paulista às 8h40 da manhã seguinte, sozinha, sem avisar ninguém. O saguão da Monteiro Corp continuava cheirando a produto de limpeza cítrico. Ela conhecia a marca. Ela já tinha comprado aquela marca. Foi até a recepção, apoiou a bolsa no balcão de mármore e falou com a voz mais firme que conseguiu. Bom dia, Isabela Souza. Eu queria falar com o Sr. Almeida e eu sei que não tenho hora marcada. O menino da recepção era novo. Ele digitou o nome, olhou para a tela e a testa dele se enrugou. A senhora tem, sim. Como é? Ele girou o monitor um pouquinho e Isabela viu o próprio nome escrito ali em azul, com o crachá de visitante já emitido, esperando. Foi liberado ontem de manhã, disse o menino. Tem uma observação aqui. Não sei se eu posso ler. Leia. Ele leu. Deixar subir a qualquer hora. Ela vem. A sala era a mesma. Foi isso que embrulhou o estômago dela. A mesa de mogno continuava no lugar, a vista continuava sendo a cidade inteira, e as únicas coisas que tinham mudado eram as persianas, agora abertas de par em par, e a estante, que estava vazia. André Almeida tinha tirado todos os livros que ninguém nunca leu e não colocou nada no lugar. Isabela. Ele levantou e contornou a mesa,
e não sentou de volta na cadeira grande. Sentou numa das duas poltronas de frente para ela, o que era pior. Café? Não, obrigada. É bom. É o mesmo que vocês usam aí no seu. Ela ficou de pé mais tempo do que precisava antes de sentar. Você deixou meu nome na portaria ontem de manhã? Deixei. Antes de eu decidir vir. Você decidiu vir no momento em que o Lucas saiu daqui. André cruzou as pernas, sem pressa. Ele ia contar. Ele sempre conta, e você não é do tipo que fica em casa esperando o homem resolver. Isso foi um elogio? Foi uma previsão. Eu ganho a vida fazendo previsão. O sol da manhã entrava até o meio do carpete. Lá embaixo, 45 andares abaixo, a Paulista fazia aquele barulho de mar que ninguém ouve quando está dentro dele. Você está me expulsando do meu ponto, disse Isabela. Eu comprei um imóvel. Você comprou o meu imóvel 3 semanas antes de qualquer coisa acontecer. Eu comprei um imóvel bem localizado, com contrato vencendo, ocupado por um comércio de risco alto e faturamento instável. Ele sorriu, e o sorriso chegou até a metade do rosto e parou ali, como sempre. Tudo o que eu falei é verdade e nada do que eu falei é honesto. Você percebeu, né? Você percebe rápido. É por isso que essa conversa vai ser curta. Fala. Ele pegou uma pasta fina da mesinha e não abriu. 5 anos. Aluguel no valor de hoje, corrigido só pela inflação, com renovação garantida. No seu nome. Só no seu nome. O dele não entra em documento nenhum. Ele apoiou a pasta no joelho. Você nunca mais pensa em prédio na sua vida. Você pensa em bolo, que é o que você faz bem. E o que eu dou em troca? Uma folha de papel assinada por ele. Aquela mesma que ele veio me oferecer ontem, que ele saiu por vontade própria, que o conselho agiu certo, que eu tenho a confiança dele. Isabela ficou olhando para ele. Você recusou isso ontem. Recusei. E hoje você está me oferecendo o mesmo negócio. Não é o mesmo negócio. André descruzou as pernas e se inclinou um pouco, e pela primeira vez a voz dele saiu com alguma coisa quente dentro. Ontem ele veio aqui me vender. Se eu aceito de mão dele, ele sai daqui achando que pagou, e homem como ele dorme bem quando paga. Eu não quero receber dele, eu quero que ele receba de você. Quero que ele assine aquele papel sabendo que o único jeito de você ficar com o seu café é ele dizer em público que eu sou melhor do que ele. Isso não se compra, Isabela. Isso se assiste. Você é doente. Eu sou paciente. Confundem muito. Ela apertou a alça da bolsa com as duas mãos e continuou sentada, porque levantar seria dar a ele o prazer de ver. Por quê? Por que o quê? Porque ele. Você tem tudo. Você tem essa sala, tem o andar, tem o cargo. Ele está fazendo bolo. Você ganhou. Por que você continua? André olhou para a estante vazia por um tempo. 9 anos, ele disse. 9 anos eu fiz a parte suja desta empresa. Quando ele decidia cortar 300 pessoas, quem entrava na sala com a lista era eu. Ele assinava sem piscar e ia para a reunião seguinte, e eu ficava lá, olhando na cara de gente que tinha financiamento, filho na escola, mãe doente. Eu sei o nome de muita gente que perdeu o emprego por decisão dele. Você quer saber quantos nomes daqueles ele sabia? Isabela não respondeu. Nenhum. André endireitou as costas. Aí aparece uma moça com um bolo de R$ 29,90 e ele descobre a humanidade dele ao vivo, na televisão, e vira herói do país inteiro. As pessoas choraram, Isabela. Choraram com o homem que nunca soube o nome de ninguém. Eu não estou tirando nada dele que ele não tenha tirado de 300 famílias enquanto olhava o celular. O silêncio ficou pesado. Então é justiça, disse ela. É contabilidade. É inveia. Também. Ela quase respeitou ele por isso. Quase. Você sabe o nome da mulher que limpa esta sala? André parou. Foi rápido. Meio segundo, talvez menos, o tempo de um relógio antigo pular. Ele abriu a boca e não saiu nada. E depois fechou, e o rosto voltou ao lugar com uma perfeição que dava medo. Não sei, ele disse. Ela se chama Neide e ela tem uma neta com problema no coração e ela entra às 5 da manhã. Isabela levantou.
Você acabou de me dar um discurso lindo sobre saber o nome das pessoas e você não sabe o nome da mulher que esvazia a sua lixeira. A diferença entre você e o Lucas não é moral, André. É que ele descobriu tarde e você decidiu não descobrir nunca, porque descobrir atrapalha. Sente. Ele não levantou a voz. A gente não terminou. Terminou sim. Ela pendurou a bolsa no ombro. A resposta é não. Não vou pedir para ele assinar nada. Você pode ficar com o prédio, com a sala, com a Paulista inteira. Você não vai ter isso. 60 dias, Isabela. Eu sei contar. Sabe, você conta desde os 19 anos. Ele disse aquilo do jeito mais leve do mundo, ajeitando o punho da camisa. Deve ser cansativo ficar sozinha fazendo conta desde aquela idade. Seus pais teriam gostado do café. É uma pena a estrada. O ar sumiu da sala. Isabela ficou parada com a mão na maçaneta e não deu a ele o rosto que ele queria. Ela abriu a porta, saiu, e a porta fechou sozinha atrás dela com aquele barulho macio de porta-cara. Dentro da sala, André Almeida ficou sentado na poltrona por um tempo. Ele não sorriu, não comemorou, não escreveu nada. Ele se levantou, foi até a gaveta de cima da mesa de mogno, tirou uma folha dobrada em 4 e desdobrou. Era uma lista de nomes impressa, 3 colunas, letra miúda, o papel já macio de tanto ser dobrado. Ele passou o dedo pela terceira coluna e parou num nome no meio. Ficou ali. Depois dobrou de volta, guardou, pegou o telefone e discou de cabeça, sem procurar o número. Ela não vai assinar, disse ele. Ouviu. Eu sei o que você falou. Você falou que ela não ia chegar perto. Ouviu de novo mais tempo. Então me diz uma coisa. Quando você me mandou a primeira pasta, você já sabia o que tinha dentro? Do lado de fora, no corredor, Isabela andava rápido demais e tinha o gosto de ferro na boca. O elevador demorou. Enquanto ela esperava, uma mulher passou empurrando o carrinho de limpeza e o barulho daquelas rodinhas no piso de mármore era o barulho da vida inteira dela. Bom dia, disse Isabela. A mulher parou, desconfiada, do jeito que a gente para quando alguém de vestido fala com a gente naquele andar. Bom dia. Posso te perguntar uma coisa? Quem limpa este andar de madrugada? Como assim de madrugada? 4 da manhã. 3, 4 da manhã. A mulher franziu a testa como se Isabela tivesse perguntado que horas passa o trem no meio do oceano. Ninguém, moça. O 45 é feito antes da meia-noite. Sempre foi. Depois das 11h30 esse andar tranca e ninguém sobe. Na quinta-feira, às 5h20 da manhã, com a cozinha ainda escura e o cheiro de massa crua no ar, Isabela encostou no batente e falou baixinho, do jeito que a gente fala quando está contando um segredo bom. Jé, não fala com ninguém ainda. Jéssica levantou os olhos da bancada, as mãos brancas de farinha até o pulso. Ai, meu Deus! Fala. A gente achou um ponto. Não. Achou. A antiga loja de tintas lá na Augusta, aquela de esquina com aquele vidro enorme e o piso horroroso. Aquela é enorme. É. E a metade do que esse cara quer cobrar da gente aqui. Isabela deixou o sorriso escapar um pouquinho. O suficiente. A gente assina sábado, 10 da manhã, com o dono, na frente do cartório da esquina. O Lucas vai levar o valor de entrada em uma tacada só para travar antes que alguém entre na frente. E a moça do jornal vem no sábado de manhã fazer a matéria do bolo de casamento. Se der certo, ela sai daqui com a foto da chave na minha mão. Jéssica levou a mão à boca e deixou uma marca de farinha no queixo. Amiga, não fala com ninguém. Com ninguém, ninguém, ninguém. Ela contornou a bancada e abraçou Isabela com os braços erguidos para não sujar o abraço torto de padeira, e Isabela abraçou de volta e fechou os olhos e odiou tudo, cada pedaço daquilo, ela mesma inclusive. O sábado amanheceu bonito, desses dias de sol frio em que São Paulo finge que é outra cidade. Às 9h30 o café estava lotado. O senhor do jornal na mesa de sempre, o casal de quarta e sexta, que agora também vinha aos sábados, a menina do caderno, 2 famílias com criança, uma fila pequena e alegre na frente do balcão.
A repórter chegou às 9h40 com um fotógrafo e um gravador, pediu um café com leite e disse que queria começar pela história do bolo, se não fosse incômodo. Incômodo nenhum, disse Isabela. Eu conto essa história umas 6 vezes por dia. E ainda tem graça? Tem graça e tem dívida. Duas coisas que duram. O fotógrafo riu, a repórter anotou, e Lucas, atrás do balcão, ficou parado com o pano na mão e olhou para Isabela do jeito que ele olhava quando estava com medo de alguma coisa que não era negócio. Às 9h52, o telefone fixo do café tocou. Isabela atendeu com o ombro, secando as mãos. Do outro lado, a voz do homem que estava vendendo a loja de tintas da Augusta, alto, sem paciência, do jeito de quem já teve o dia estragado. Dona Isabela, olha, eu vou ser sincero com a senhora. Ontem à noite apareceu uma proposta pela loja e apareceu de um jeito muito esquisito, com o valor de entrada da senhora, o mesmo e mais 10% em cima. 10%. E o cara falou o horário do sábado, o horário certinho, e eu não contei o horário para Vivalma. Isabela olhou para a cozinha. Jéssica estava tirando uma forma do forno, com as costas para o salão, cantando junto com o rádio. Obrigada, disse Isabela ao telefone. Sério, obrigada. Ela desligou. E às 9h57, em cima do balcão, ao lado do pote de canela, o celular de Jéssica começou a tocar. Ela sempre deixava ali. Sempre. Porque na bancada sujava e o balcão ficava perto o suficiente para ver a tela. Isabela sabia disso havia meses. Isabela olhou para o aparelho. Número sem nome, começando com 11. Ela atendeu, e antes que a voz do outro lado dissesse a primeira sílaba, ela apertou o alto-falante e apoiou o celular na bancada de madeira ao lado do bule, no exato lugar onde o som se espalha pelo salão inteiro. Jéssica, a voz era feminina, treinada, simpática, aquela mesma voz do telefonema da presidência. É sobre a loja da Augusta. O senhor Almeida quer confirmar. O encontro é às 10 ou 10h30. Ele pediu para eu avisar que os fotógrafos já estão a caminho. O café inteiro parou. Não foi cinema, não teve música, não teve nada. Foi só um lugar cheio de gente onde de repente ninguém mexeu a colher. A menina do caderno levantou a cabeça. O senhor do jornal abaixou o jornal. A repórter, sem tirar os olhos do balcão, esticou a mão devagar e virou o gravador para cima. Da cozinha, com a forma quente ainda nas mãos e o pano de prato enrolado no punho, Jéssica apareceu na porta. Ela olhou para o celular em cima da bancada. E o mundo daquela mulher acabou ali, na frente de 30 pessoas, com cheiro de bolo de chocolate no ar. Alô? Insistiu a voz. Jéssica? Isabela desligou. Ninguém falou nada. Jéssica colocou a forma no balcão, porque estava queimando a mão dela e ela nem tinha percebido, e o barulho do metal na madeira foi a coisa mais alta que já se ouviu naquele café. Isabela. Não. Deixa eu. Não. Isabela não gritou. Foi pior. Foi a mesma voz que ela usava para chamar mesa 4. Você segurou a porta dos fundos com o pé, enquanto a gente entrava com aquele forno. Jéssica fechou os olhos. Eu ia perder minha casa, ela disse. Você sabe quanto eu ganhava lá dentro? Você sabe, porque você ganhava igual. Eu tinha uma dívida com gente que não manda e-mail, Isabela. Gente que bate na porta. Apareceu um homem de terno e falou que eu só precisava contar como era o clima nos andares, quem reclamava do quê, quem estava saindo, quem estava bebendo. Coisa boba, fofoca. Eu já fazia isso de graça. Isso foi quando... Antes. A palavra saiu pequena, muito antes de você e ele. 1 ano e meio, quase 2. Alguém, numa mesa dos fundos, disse alguma coisa baixinho, e outro alguém mandou calar a boca. E depois do bolo eu virei o quê? Perguntou Isabela. Você virou o assunto. Fala direito. Jéssica abriu as mãos, e a farinha caiu no chão que ela mesma varria todo dia. Eu virei a pessoa mais importante daquele prédio, tá bom? É isso que você quer ouvir? De repente o homem de terno queria falar comigo toda semana. De repente o meu telefone tocava,
e era gente do 45º andar perguntando o que a Isabela tinha almoçado. A voz dela subiu e quebrou no meio, e eu contei. Contei do seu apartamento, do vizinho da bateria, dos seus pais, do café que você queria abrir, do caderno que você tinha desde os 20 anos. Contei tudo, porque quanto mais eu contava, mais eu valia. Isabela precisou segurar na borda do balcão. As coisas que você me avisava. Isabela. O conselho falando de mim. O plano de me mandar para o subsolo. As 14 ligações para eu ligar a televisão na coletiva. A frase saiu inteira, redonda, como se ela já a tivesse montado várias vezes na cabeça durante a noite e só agora tivesse coragem de falar em voz alta. Todo aviso que você me deu era ele te mandando me empurrar. Jéssica não respondeu, e não responder foi responder. E a escala daquela madrugada. Isabela puxou do bolso do avental a folha dobrada, a mesma que estava com ela havia 4 dias. Alguém botou meu nome numa escala de limpeza noturna do 45, 2 dias depois de eu devolver o crachá, num andar que tranca às 11h30. Eu preenchia a escala. Eu sei que você preenchia a escala. Se ficasse em branco, eles iam perguntar quem estava no andar. Jéssica limpou o rosto com as costas da mão e sujou tudo de branco. Eu botei um nome que não ia mais estar lá para ser cobrado. Eu não pensei que ia. Você pensou? Isabela deu a volta no balcão. O salão inteiro se afastou meio passo sem sair do lugar, daquele jeito que gente faz. Ela abriu a gaveta da registradora, contou as notas com calma, com aquela paciência de quem já contou o dinheiro apertado a vida inteira, e colocou em cima do balcão, empilhado, na frente de todo mundo. 12 dias trabalhados neste mês. Está tudo aí, mais o vale do mês passado que você me pediu na segunda. Empurrou a pilha com 2 dedos. Confere e assina. Isabela, pelo amor de Deus. Confere e assina, Jéssica. Você foi a única amiga que eu tive em 7 anos. Não me obriga a te tratar como as pessoas dali de cima tratam as pessoas como a gente. Jéssica assinou o caderno com a mão tremendo, tirou o avental, dobrou o avental por hábito, colocou em cima da bancada, andou até a porta no meio do silêncio mais barulhento do mundo. E na porta, com a mão no vidro e o sino tocando em cima da cabeça dela, ela virou. Pergunta para o seu noivo quem me deu o primeiro envelope, disse. Porque não foi o André. O café não fechou. Foi essa a parte que ninguém entendeu, nem a repórter, nem o fotógrafo, nem as 30 pessoas que ficaram ali sem saber se levantavam ou pediam a conta. Isabela pegou o bule, atravessou o salão e completou a xícara do senhor do jornal, e a mão dela tremia tanto que o café pingou no pires. Desculpa, seu Nelson. Deixa, minha filha. Ele segurou o pulso dela um segundo, com aquela mão de 70 e poucos anos, seca e quente. Senta um pouco. Se eu sentar, eu não levanto mais. Ela serviu a mesa 5, tirou 2 pratos das 6, anotou um pedido, e às 10h20 o salão já estava conversando de novo, mais baixo, do jeito que as pessoas conversam depois de assistir a alguma coisa que não era da conta delas. A repórter esperou. Quando Isabela passou pela mesa dela com a bandeja vazia, ela levantou os olhos do caderno. Eu preciso te perguntar uma coisa e você não vai gostar. Você vai publicar. Eu vou publicar. A mulher não pediu desculpa por isso, e Isabela respeitou. Tinha 30 pessoas aqui com celular. Moça, se não sair na minha coluna, vai sair em vídeo cortado no meio, com música, e vão dizer que você humilhou uma funcionária. Você já viu isso acontecer antes com você? Então me deixa fazer direito. Eu quero o nome do homem. Isabela colocou a bandeja debaixo do braço. O nome do homem é André Almeida e ele é presidente da Monteiro Corp. Ela ouviu a própria voz dizer aquilo e não reconheceu, de tão firme, e não me pergunta se eu tenho prova, porque essa é a parte que vocês sempre perguntam antes, e é por isso que gente como eu nunca fala nada. Eu tenho um telefonema que 30 pessoas ouviram e o gravador na sua mão. O fotógrafo tirou uma foto do avental dobrado em cima da bancada e Isabela não pediu para apagar. Às 11 da noite, com o salão vazio e as cadeiras em cima das mesas,
Lucas encostou no batente da cozinha, exatamente onde ela tinha encostado na quinta-feira de madrugada. Pergunta, ele disse. Não é assim que funciona. É assim que a gente combinou que ia funcionar. Sem eu adivinhar o que você está pensando, ele cruzou os braços. Pergunta. Isabela largou a esponja. Quem deu o primeiro envelope para ela? Eu não sei. Foi alguém da sua empresa. Foi alguém da minha empresa. Ele assentiu devagar e não tentou embelezar. E eu vou te dizer uma coisa que é pior do que eu não saber, Isabela. Se alguém dentro daquele prédio montou uma pasta com o seu nome, ou com o nome de qualquer um dos 700 que trabalhavam ali, eu não teria como saber. Porque eu não sabia o nome de ninguém. O André falou isso na cara de você e ele estava certo. Eu construí uma casa de 700 pessoas e eu não sabia quem limpava a minha sala. Você sabe agora? Neide, ele disse. Você falou pro André e ele me contou, achando que estava me machucando, e machucou. Ela ficou olhando para ele. Um homem de camiseta na porta de uma cozinha, com farinha no ombro, aos 33 anos, aprendendo nomes. Vem cá, disse Isabela. Às 4 da manhã, os dois estavam de pé na frente do forno de Osasco, encarando 3 formas com uma coisa marrom dentro que tinha se recusado a crescer. Isso é bolo? Perguntou Lucas. Isso é uma opinião sobre bolo. A gente pode vender como brownie. A gente pode vender como material de construção. Isabela cutucou o negócio com o dedo e o negócio não reagiu. Ela colocava o fermento depois. Eu vi ela fazer isso umas 400 vezes e eu nunca prestei atenção porque eu estava sempre no salão sabendo o nome dos outros. O silêncio depois disso foi comprido. Lucas raspou a forma com a espátula. Eu quero comprar uma padaria. Lucas. Eu falei em voz alta de propósito. Era isso que a gente combinou. Eu falo a besteira em voz alta e você me impede. Isabela riu. Foi curto e saiu meio molhado, mas foi riso. Nada de padaria. Nada de padaria, ele repetiu. E o que a gente faz? A gente aprende a fazer bolo, que é o mínimo que se espera de um lugar chamado meio bolo. Ela raspou a segunda forma. E a gente não some daqui em 60 dias com a cara no chão, porque se eu fechar essa porta, a história que vai ficar é a que eles contam. De novo. De novo. E dessa vez eu não vou para a rodoviária. Ele parou de raspar. Não? Não. Eu já fugi uma vez e você teve que correr 4 quarteirões feito maluco. Você tem 33 anos, meu amor. Um joelho ruim e nenhuma condição física. Ela olhou para ele de lado. Sai mais barato eu ficar. Lucas puxou ela pela cintura, com a mão suja de massa, e Isabela protestou por 2 segundos e depois não protestou mais. Foi guardando as formas que ela achou. A prateleira de Jéssica ficava atrás da porta da cozinha, uma prateleira de metal com 3 coisas dela ainda em cima. Uma caneca, um vidro de creme para as mãos e uma sacola de pano dobrada. Isabela tirou tudo para limpar, porque limpar era o que ela fazia quando não sabia o que fazer, e a sacola pesava mais do que sacola vazia pesa. Dentro tinha um envelope pardo, pequeno, sem escrita nenhuma na frente. Ela abriu com as mãos ainda sujas. Não tinha dinheiro. Tinha uma folha impressa e uma foto. A foto era ruim, granulada, cinza, tirada de cima, daquele ângulo que só existe em câmera de segurança de corredor. Nela, uma mulher de uniforme empurrava um carrinho de limpeza, de perfil, com o rosto meio virado para o lado, e a mulher era Isabela. No canto de baixo, no cantinho, o carimbo automático da câmera com a data e a hora. Isabela olhou para a data. Depois foi até a porta da cozinha, apoiou o ombro no batente e olhou de novo, porque a cozinha tinha luz melhor. A data era de 4 meses antes daquela terça-feira do bolo. Lucas. Ele apareceu, limpando as mãos no pano. O que é isso? Ele pegou a foto pela beirada, do jeito que as pessoas pegam coisas que podem ser importantes, e ficou muito quieto. Isso é do corredor do 45, ele disse. É. Você trabalhava naquele andar naquela época? Não. Eu subi para lá em setembro. Ela ouviu a própria voz sair fina. Nessa data aí,
Eu ainda estava nos andares de baixo. Eu não tinha motivo nenhum para estar naquele corredor. A folha impressa que vinha junto tinha uma única linha útil, e o resto era código de sistema, dessas coisas que ninguém lê. A linha dizia solicitação de imagem, com uma data, um horário e um número de protocolo com 9 dígitos. O celular de Isabela vibrou em cima da bancada. Era uma mensagem de um número que ela tinha salvado 3 dias antes como S. Eu pedi o histórico completo do meu crachá, não só daquela madrugada. Você precisa ver isso hoje. Ele foi usado uma vez antes, muito antes, e não foi no dia em que eu estive no prédio. Sabrina chegou às 6h10 com a mesma pasta e uma pilha nova de papel, e desta vez entrou sem bater. Meu crachá ficava numa gaveta da sala que a minha família usa naquele prédio, ela disse, sem cumprimentar ninguém. 10º andar, sala do conselho. Todo mundo que senta naquela mesa tem chave. São 9 pessoas. Ela espalhou as folhas no balcão como quem dá cartas. Ele foi usado 3 vezes desde que eu devolvi o anel. Uma na madrugada das fotos, uma em janeiro, às 11h40 da noite, no 45º andar. Ela deu um tapinha na terceira folha, e uma agora, terça-feira passada, às 8 da manhã, no 10º. Alguém entrou naquela sala e abriu aquela gaveta na semana passada. O crachá continua lá. Eu conferi ontem. Isabela colocou a foto granulada em cima da mesa. Sabrina olhou, e o rosto dela fez uma coisa esquisita. Ficou mais velho de repente. Janeiro, disse ela. Janeiro, confirmou Isabela. 4 meses antes de eu conhecer ele. Eu não tinha nada. Eu não era nada para ninguém naquele prédio. Alguém subiu naquele andar de madrugada e pediu essa imagem de mim empurrando um carrinho. Lucas colocou uma xícara na frente de Sabrina sem falar nada, e Sabrina pegou sem agradecer, e os dois se olharam por um segundo e resolveram, ali, em silêncio, deixar 8 anos de guerra em uma gaveta, porque não dava para carregar aquilo e o resto ao mesmo tempo. O que tem terça que vem? Perguntou Isabela. Assembleia. Sabrina bebeu. Metade do dia é chato e ninguém liga. A parte que importa é às 11. Quando eles confirmam o André no cargo em definitivo, com imprensa dentro da sala, banner, café, aquela coisa toda, é o dia em que ele deixa de ser interino e vira o dono da história. E o seu pai vota nisso. O meu pai vota nisso. Sabrina apoiou os 2 cotovelos no balcão, e o meu pai me disse ontem, olhando para a televisão, que negócio não se mistura com sentimento. Eu consegui um convite. Um, nominal, com foto, e nem foi para mim, foi para o meu irmão, e eu tomei dele. Um convite não resolve. Oi, Zai. Isabela olhou para a rua. O primeiro ônibus do dia passou fazendo o vidro tremer. Advogado é quanto tempo? Ela perguntou. Para quê? Disse Lucas. Para provar que ele usou um crachá que não é dele e pediu imagem de câmera sem justificativa? 1 ano. 2. E ele tem os melhores da cidade, e vai chamar tudo de erro administrativo, e no fim vão dizer que a moça do café tentou processar o presidente da Monteiro Corp para aparecer. Ele bateu com os nós dos dedos no balcão, 2 vezes, devagar. Eu passei 12 anos usando isso contra os outros. Eu sei exatamente quanto tempo esse jogo demora quando o outro lado tem dinheiro. Então a gente não joga esse jogo. E joga qual? Isabela pegou a foto do balcão e ficou olhando para a mulher de uniforme empurrando o carrinho no corredor cinza. Sabe o que o André não consegue fazer? Ela disse. Ele não consegue enxergar quem limpa a sala dele. Isso não é defeito de caráter, é o método dele. Ele passou 9 anos anotando o nome de quem ele demitiu e nenhum minuto olhando para quem ficou. Ele montou um plano inteiro em cima de gente invisível. Ele usou a Jéssica porque achou que ninguém percebe uma mulher de avental. Ele botou meu nome numa escala de limpeza porque achou que ninguém lê escala de limpeza. E alguém lê? Perguntou Sabrina. Nós lemos, disse Isabela. A gente lê tudo. A gente é a única parte daquele prédio que vê todos os andares. Ela chegou na Monteiro Corp às 5h10 da manhã de segunda-feira, pela entrada de serviço da rua de trás, onde tem uma rampa, um container de lixo e uma porta cinza que ninguém fotografa nunca.
Elas estavam ali. 6 mulheres e 2 homens, tomando café em copinho de plástico antes de bater o ponto, e quando Isabela apareceu de calça preta e blusa branca, sem crachá, teve um momento de silêncio, e depois teve um barulho que ela não esperava. Riso, riso alto, e alguém falando olha ela, e outra pessoa dizendo eu falei que ela ia voltar, e Neide veio para cima dela com os 2 braços abertos, e um cheiro de desinfetante de pinho que fez Isabela quase perder a linha ali mesmo. Você emagreceu, disse Neide. Eu abri um café, dona Neide. Eu como bolo de manhã, de tarde e de noite. Então é nervoso. Neide segurou o rosto dela com as 2 mãos. O que você veio fazer aqui, menina? Isabela contou. Contou tudo, sem enfeitar, encostada no container de lixo, com o céu ainda escuro e o cheiro de pão vindo da padaria da esquina, a madrugada das fotos, a escala com o nome dela, a foto de janeiro, o andar que tranca às 11h30, e no fim, o que ela precisava, que não era testemunha de novela nem documento roubado, era coisa muito mais chata, o caderno de ocorrência do turno, a folha de ponto de janeiro, quem estava de plantão, quem viu luz acesa onde não devia. Quando ela terminou, ninguém falou por um tempo. Se der errado, disse Isabela, quem me ajudar perde o emprego. Eu não vou ficar aqui prometendo que não. Vocês conhecem esse prédio melhor do que eu. Um dos homens, o mais novo, olhou para o chão. Eu tenho 2 filhos, ele disse. Um tem 6, o outro tem 1 ano e 3 meses. Você está certo, disse Isabela na hora. Sério, você está certo e ninguém aqui vai olhar torto para você, e se olhar, olha para mim. Ele levantou a cabeça, surpreso, e assentiu 2 vezes rápido e virou o rosto. Neide amassou o copinho de plástico na mão. Eu estou aqui há 19 anos, ela disse. Eu limpo a sala daquele homem desde que ele era 3 andares abaixo. Eu já vi ele chorar naquela sala, na noite em que teve aquele corte grande, sabia? Vi. Ele não me viu vendo. A senhora não precisa. Menina, cala a boca. Neide jogou o copinho no container. 19 anos. E a única pessoa que perguntou meu nome naquele prédio foi você. E você perguntou quando já tinha ido embora. Eu pego o caderno de janeiro. O menino da recepção chegou às 6, com a camisa social e a gravatinha do uniforme, e ficou branco quando viu Isabela ali. A senhora não pode. Oh, Isai. Eu vou ser mandado embora se... Provavelmente vai. Isabela olhou nos olhos dele. Você digitou o meu nome no sistema na sexta e viu a observação. Você leu para mim em voz alta quando não precisava. Por que você leu? E ela engoliu. Porque eu achei feio, ele disse. Deixar o nome de alguém esperando desse jeito, como se a pessoa fosse encomenda. Às 7h20, Regina desceu. Isabela não tinha chamado. Ninguém tinha chamado. Ela desceu pelo elevador de serviço de Taylor, com aqueles óculos grossos e a bolsa no braço, e atravessou a área de carga com um ar de quem faz aquilo há 30 anos, e parou na frente de Isabela. Você demorou, disse Regina. Como é? 31 anos naquela mesa, minha filha. Eu marquei todas as reuniões daquela empresa. Eu sei quem entrou, quem saiu, quem pediu o quê e a que horas, e eu anotei tudo em agenda de papel, porque eu não confio nesse sistema deles, desde 97. Ela ajeitou a alça da bolsa. Ninguém nunca me perguntou nada, nem o Lucas, e eu gostava dele. Isabela sentiu a garganta fechar e não deixou passar disso. Terça, 11 da manhã, ela disse. Eu preciso entrar naquela sala. Você não tem convite. Eu tenho uma ideia melhor. Ela virou para Neide. Dona Neide, a senhora tem um uniforme tamanho P? Ninguém olhou para ela. Isabela atravessou o saguão da Monteiro Corp às 10h40 da manhã de terça-feira, empurrando um carrinho de limpeza, de calça preta, blusa branca e cabelo preso, e passou a 2 metros de 2 seguranças, de uma equipe de televisão montando tripé e de um homem do conselho falando ao telefone, e nenhuma dessas pessoas virou o rosto. O carrinho tem esse poder. Contrário, é a capa de invisibilidade mais barata do mundo e ela custa R$ 80 numa loja de material de limpeza na rua Santa Ifigênia.
O auditório do quarto andar estava cheio. Banner novo atrás do palco, cadeiras enfileiradas, mesa comprida com garrafa térmica e xícaras, imprensa nas 3 primeiras fileiras. Na quarta fileira, de vestido escuro e o crachá de convidada pendurado no pescoço, Sabrina Leal estava sentada ao lado de um senhor de cabelo branco que não olhava para ela. Isabela levou o carrinho até o canto do fundo, ao lado da mesa do café, e começou a recolher os copos usados, que era exatamente o que se esperava dela. Às 11h02, André Almeida subiu ao palco. Ele falou bem. Isso precisa ser dito, porque seria mais fácil se ele falasse mal. Falou sobre 9 anos de bastidor, sobre a diferença entre construir e aparecer, sobre a responsabilidade de 700 empregos. Falou que uma empresa não é feita de manchete, é feita de gente, e 3 jornalistas escreveram essa frase. Antes da votação, disse o presidente da mesa, algum acionista deseja se manifestar? Foi aí que Isabela colocou o copo de plástico no carrinho e falou, do fundo, sem microfone, com a voz que ela usava para chamar mesa 4 num salão cheio. Eu não sou acionista, mas eu tenho uma pergunta. 200 cabeças viraram. Levou uns 3 segundos até alguém entender de onde tinha vindo a voz, porque as pessoas procuraram nas cadeiras, e ela não estava nas cadeiras, estava de pé ao lado da garrafa térmica com um pano na mão. Moça, você não pode. Um segurança começou a andar na direção dela. Sabrina levantou. Ela é minha convidada. A voz cortou o auditório. Eu tenho um convite nominal, ele é meu. E eu decido quem senta na minha cadeira. Se alguém quiser discutir isso, discute com o meu pai, que está bem aqui do meu lado. O senhor de cabelo branco fechou os olhos por um instante e não falou nada, e Isabela entendeu que aquele silêncio tinha custado alguma coisa para alguém. O segurança parou no meio do corredor. E André Almeida, no palco, olhou para a mulher de blusa branca no fundo da sala e sorriu, porque ele era muito bom naquilo. Isabela Souza, disse ele ao microfone. Senhoras e senhores, a moça do café, pode perguntar. Esta empresa não tem nada a esconder. Obrigada. Ela apoiou as mãos no carrinho. São 3 nomes numa lista. Escala de limpeza noturna do 45º andar, madrugada de 23 de outubro. A minha pergunta é fácil. Diz os 3 nomes. André abriu as mãos. Você espera que eu decore escala de limpeza? Não. Eu espero que você não decore. Ela empurrou o carrinho 2 passos para o lado, saindo de trás da mesa, e agora todo mundo conseguia ver ela inteira. Eu vou dizer, então. O primeiro nome é o meu. E eu tinha devolvido meu crachá 2 dias antes. O segundo é de uma mulher que estava internada com a mãe no Hospital das Clínicas naquela noite e tem pulseira de acompanhante com data para provar. O terceiro é o de um senhor que se aposentou em agosto e mudou para Pernambuco. Nenhuma das 3 pessoas dessa lista estava naquele andar. E naquele andar não tem limpeza de madrugada, porque ele tranca às 11h30, e isso qualquer pessoa que trabalhe nesse prédio sabe, menos quem nunca precisou saber. O auditório começou a fazer aquele barulho baixo de 200 pessoas respirando ao mesmo tempo. Fascinante, disse André. E às 3h58 da manhã, alguém entrou naquele andar com o crachá da senhora Sabrina Leal, que estava em Lisboa. Às 4h12, subiram na internet as fotos falsas que quase acabaram comigo. Às 4h20 a pessoa desceu. Isabela puxou a folha do bolso da calça. E a escala que dava cobertura para a madrugada inteira foi preenchida à mão pela mesma. Funcionária que recebeu o envelope da presidência desta empresa por 18 meses e que sábado, na frente de 30 clientes e de uma repórter com gravador ligado, recebeu uma ligação do seu escritório perguntando o horário da minha reunião. Alguém na terceira fileira disse alto: ai, meu Deus. O presidente da mesa se inclinou para o microfone. Eu vou pedir ordem. Regina, disse Isabela. E Regina Salles levantou da última fileira, de tailleur, com uma agenda de papel de capa preta debaixo do braço. O auditório inteiro conhecia aquela mulher. Metade daquela gente tinha marcado reunião com ela pelo telefone durante 20 anos. 14 de janeiro, leu Regina, com a voz de quem lê recado,
23h40. Pedido de imagem de câmera do corredor do 45º andar, protocolo terminado em 472. Solicitante, Departamento Jurídico, autorizado pela diretoria da época. Ela fechou a agenda. Eu anotei porque me pediram para não anotar. Aconteceu uma coisa que Isabela não tinha previsto. André Almeida virou o rosto para Regina e, por meio segundo, na frente de 200 pessoas e de 4 câmeras, ele não estava com raiva. Ele estava confuso. Ele não sabia daquilo. O presidente da mesa cobriu o microfone com a mão e falou alguma coisa com o homem do jurídico, que balançou a cabeça, e uma mulher do conselho já estava de pé pedindo suspensão da votação, e a fileira da imprensa virou um bicho só, um bicho de 30 braços levantados, e o rapaz da televisão gritou uma pergunta que ninguém entendeu. Suspensa, disse o presidente da mesa. A confirmação fica suspensa até a apuração interna. Foi rápido assim. 9 anos de bastidor caíram em 40 segundos, e caíram do jeito mais barato possível, sem processo, sem escândalo jurídico, sem tribunal. Caíram porque 200 pessoas ouviram uma mulher de blusa branca perguntar 3 nomes, e o homem no palco não soube nenhum. Isabela devia ter sentido alguma coisa boa ali. Ela ficou parada, segurando o pano, olhando para o carrinho, e o que veio foi um cansaço tão grande que ela precisou apoiar a mão na mesa do café. André desceu do palco. Ele não saiu correndo, não gritou, não chamou advogado. Ele veio andando pelo corredor central, no meio dos flashes, e parou a 2 metros dela, e por um segundo os dois ficaram ali, um de terno e a outra de uniforme, exatamente como todo o resto do prédio sempre tinha sido. Bem jogado, ele disse baixo, só para ela. Não foi jogo. Foi, sim, você só jogou com as peças que eu não olhava. Ele ajeitou o punho da camisa, aquele gesto. Uma coisa... Isabela, eu comprei o prédio, eu paguei a mulher, eu mandei fazer aquelas fotos. Tudo isso é meu, e eu vou pagar por isso do jeito que eles decidirem. Mas eu não pedi imagem de câmera nenhuma em janeiro. Eu nem estava na diretoria em janeiro. Ele olhou para ela, e não tinha triunfo naquele olhar, tinha uma curiosidade quase infantil, que era muito pior. Eu recebi a primeira pasta pronta, com o seu nome já na capa, 4 meses antes de você derrubar café em cima dele. Eu passei esse tempo todo achando que era presente de alguém que queria a cadeira junto comigo. Ele levantou a voz então, e levantou na hora certa, quando os microfones já estavam a 1 metro, e falou olhando para as câmeras. Antes de vocês publicarem essa história bonita, disse André Almeida, perguntem à senhorita Souza se ela sabe por que existe, no departamento jurídico desta empresa, uma pasta com o sobrenome dela, aberta há 7 anos. E 200 cabeças, 4 câmeras e 30 braços viraram todos ao mesmo tempo para a mulher de blusa branca ao lado do carrinho de limpeza. Quem tirou Isabela daquele auditório foi Regina. Ela desceu do palanque das últimas fileiras, atravessou o corredor com aquele passo de mulher que já viu incêndio nesse prédio, pegou Isabela pelo braço, disse com licença umas 9 vezes seguidas e empurrou o carrinho de limpeza na frente dos jornalistas como um arado. Ninguém segura uma agenda de papel e um carrinho ao mesmo tempo. Então Sabrina segurou o carrinho e as 3 saíram pela porta de serviço, pela rampa, pelo lado do container de lixo. O sol lá fora estava alto e ridículo. Respira, disse Regina. Eu estou. Você está fazendo barulho de bomba de aquário, minha filha. Isso não é respirar. Lucas estava na esquina, encostado no carro, com o telefone na mão e a cara de quem assistiu a tudo por transmissão ao vivo, porque foi exatamente o que ele fez, sentado sozinho num café fechado a 4 quarteirões dali, cumprindo o único combinado que ela tinha feito ele jurar. Não entrar naquele prédio, não aparecer no vídeo, não deixar aquilo virar de novo a história do bilionário salvando a moça. Ela andou até ele. Você ouviu a última parte? Ouvi. Olha para mim. Ila Olau. Você sabia que existia uma pasta com o meu sobrenome no jurídico da sua empresa? Não. Você mandou tirar aquela foto de mim em janeiro? Não. Você me investigou antes daquela noite?
Não. A voz dele estava rouca. E Isabela, eu vou te falar uma coisa que é pior do que jurar, porque jurar não vale nada. Eu era o dono. Eu era o dono, e alguém abriu uma pasta com o seu nome dentro do meu prédio e mandou pedir imagem de câmera de um corredor meu, e eu não fiquei sabendo. Não é inocência isso que eu estou te dizendo, é vergonha. Sabrina, 3 passos atrás, olhou para o céu como quem decide não comentar. Isabela ficou parada na calçada da Paulista, com o coração ainda batendo no lugar errado, olhando para aquele homem, e a coisa que resolveu tudo não foi nada do que ele falou. Naquela noite na cozinha, ela disse: depois do bolo, você me perguntou o meu nome. Lucas Pisco. Perguntei: se você tivesse uma pasta com o meu sobrenome, você não ia precisar perguntar. Ela viu o ombro dele descer. Vem cá, ele disse. Aqui não. Tem 4 câmeras vindo pela esquina. Oh, Isai. Então vem você. Ele veio, e o abraço durou 3 segundos e apareceu no Jornal da Noite mesmo assim, porque sempre aparece. A apuração interna da Monteiro Corp começou naquela mesma tarde e vazou em menos de 2 dias, e o que vazou primeiro não foi nada sobre janeiro. Foi o resto. Os 18 meses de envelope, o pagamento à funcionária, a empresa que fabricou as imagens falsas, o gasto que estava lançado como consultoria de reputação, com nota fiscal e tudo, porque gente que trabalha com dinheiro alheio não sabe fazer nada sem nota fiscal. Na quinta-feira, o conselho tirou o André Almeida do cargo por unanimidade e 3 dos 9 que votaram por ele em outubro fizeram questão de aparecer na foto. Na sexta-feira, o menino da recepção foi demitido. Isabela soube por mensagem, uma mensagem curta e educada, sem uma palavra de reclamação, dizendo só que tinha sido bom conhecer a senhora e que ele não se arrependia. Ela ligou na hora. Ele não atendeu. Ela ligou de novo às 9 da noite e ele atendeu, e a voz estava embargada, e ele tinha 22 anos e uma dívida de curso técnico. Segunda-feira, 7 da manhã, disse Isabela. Você sabe fazer café? Eu sei fazer café melhor que o daquele prédio. Pelo amor de Deus, essa é a base mais baixa da cidade. Segunda, 7 horas. O salário é ruim, o horário é pior, e a gente talvez feche em 41 dias. Ele riu, e o riso saiu quebrado. Por que a senhora está fazendo isso? Porque você leu em voz alta quando não precisava. 41 dias. Essa era a conta que sobrava, no fim. O homem tinha caído, a história tinha virado, o país inteiro estava do lado deles de novo, e nada disso mexia num centímetro do papel que dizia que o imóvel da esquina pertencia a uma administradora que pertencia a outra e que o aluguel novo começava a valer no vencimento do contrato. Prédio não lê jornal. Contrato não tem sentimento. Lucas passou 2 dias tentando comprar de volta e voltou com a mesma resposta por 3 caminhos diferentes. Não está à venda. Ele está preso, quebrado e sem cargo, disse Isabela, na noite de domingo, com a calculadora na mão. Como é que ele ainda consegue segurar um prédio? Ele não consegue. Lucas estava sentado no chão do café, entre caixas, do jeito que ele sempre acabava sentado quando parava de fingir. Isabela, ele não tem esse dinheiro. Eu conheço o salário dele. Eu conheço o pacote de ações dele. Eu sei quanto ele deve. O que ele pagou naquele prédio é mais do que ele tem. Ela abaixou a calculadora. Então alguém pagou. Alguém pagou. No estacionamento do subsolo da Monteiro Corp, naquela mesma noite, André Almeida sentou dentro do carro e não deu partida. Ele ficou ali com as 2 mãos no volante por um tempo comprido, olhando a parede de concreto, com a caixa de papelão das coisas da sala dele no banco do carona, aquela caixa que todo mundo carrega igual, com a caneca, o carregador e o porta-retratos virado para baixo. Depois tirou do bolso interno do paletó uma folha dobrada em 4, macia de tanto ser dobrada. Abriu no colo. 3 colunas de nomes. Pegou a caneta do bolso, procurou o fim da terceira coluna e escreveu ali o próprio nome, com a letra caprichada de quem passou a vida assinando o documento. Depois ficou olhando para aquilo, pegou o celular,
Procurou o número que ele nunca tinha salvo com nome nenhum e discou. Tocou uma vez e a gravação entrou. O número não existe mais. Ele ligou de novo. A mesma mulher, o mesmo aviso, a mesma calma. André Almeida encostou a testa no volante e ficou assim, no subsolo de um prédio que não era mais dele, e por uns 2 minutos, o homem mais controlado daquela empresa não conseguiu se controlar nem para respirar direito. No café, à meia-noite, Isabela empilhou as cadeiras sozinha. Para de olhar para mim assim, ela disse. Eu não estou olhando de jeito nenhum. Você está olhando com aquela cara de vou resolver isso enquanto ela dorme. Eu estou olhando com a cara de tenho medo. Lucas pegou a última cadeira da mão dela. Você quer que eu vá atrás dessa pasta? Isabela demorou para responder. Não sei. Isso não é uma resposta. É a resposta mais honesta que eu tenho às 11h59 da noite. Ela sentou no chão, encostada no balcão, e ele sentou do lado. 7 anos, Lucas. 7 anos atrás eu tinha 19. Eu não tinha sobrenome para ninguém nessa cidade. Eu larguei a faculdade num mês e enterrei meus pais no mês seguinte, e depois disso eu passei 7 anos limpando o chão. O que é que uma empresa dessas ia querer com uma pasta com o meu sobrenome naquela época? Lucas não respondeu, porque a resposta certa era não sei, e ela já sabia disso. Deixa quieto, disse Isabela. Por enquanto. Eu tenho 40 dias para salvar esse café, e eu não vou gastar nenhum deles cavando buraco. Foi uma decisão boa, ela pensou, madura, adulta. Durou até quarta-feira. Na quarta-feira, o café abriu com fila na calçada. A coluna da repórter tinha saído no domingo, inteira, com o nome do homem, o horário do telefonema e uma foto do avental dobrado em cima da bancada, e na segunda a cidade fez o que São Paulo faz de melhor quando resolve fazer, apareceu. Apareceu gente que nunca tinha entrado ali, gente que morava a 2 horas dali, gente que comprou bolo inteiro sem precisar de bolo inteiro. Uma professora chegou com 14 alunos. Um motoboy parou, pediu um café, deixou uma nota de 50 em cima do balcão e saiu antes do troco. O menino da recepção, que agora atendia de avental e ainda usava a gravatinha por hábito, virou para Isabela no meio da manhã com os olhos arregalados. A senhora viu o caixa? Vi. Se continuar assim uma semana, se continuar assim um ano, disse Isabela, a gente paga o aluguel novo de 2 meses e meio. Não faz essa cara. Estou feliz também. Só sei contar. Às 11h20 a porta abriu e o sino tocou, e Regina Salles entrou com uma caixa de papelão nos braços. Não era caixa grande. Era daquelas de papel de escritório, com a tampa em cima, e ela carregava com as 2 mãos e com a coluna muito reta, do jeito de quem já carregou coisa pesada sem deixar ninguém perceber. Isabela contornou o balcão na hora. Deixa eu. Não é pesada. Regina colocou em cima da mesa da janela, a melhor mesa do café, a que tinha vista para a avenida. Depois ajeitou os óculos. Eu pedi demissão ontem. A senhora o quê? 31 anos e 4 meses. Ela disse os 4 meses com um cuidado que doeu de ouvir. O novo interino me chamou na sala e falou que agora as coisas vão ser diferentes e que ele conta comigo. E eu falei que não contasse. Aí ele perguntou por quê, e eu falei a verdade. Que eu tinha passado 31 anos sendo a mulher que sabe de tudo numa empresa onde ninguém nunca me perguntou nada, e que semana passada uma moça de blusa branca me perguntou uma coisa e eu descobri que era muito melhor ser perguntada do que ser respeitada. Isabela não falou nada, porque não tinha nada para falar. Café? Ela perguntou enfim. Eu não bebo café depois das 10. E aí? E aí eu vou querer um, com leite. Elas sentaram na mesa da janela, e o sol entrava daquele jeito certo, e por uns minutos as duas ficaram falando de coisa nenhuma, do preço do ovo, do trânsito na Consolação, de um cachorro que atravessou a avenida na terça e parou o trânsito inteiro. Foi bom. Foi a coisa mais parecida com paz que Isabela tinha sentido em 3 semanas. Depois Regina colocou a mão em cima da tampa da caixa. Eu levei o que era meu, disse ela, e mais uma coisa que não é. Alguma coisa mudou de temperatura dentro do peito de Isabela. O que a senhora fez, dona Regina?
Eu desci no subsolo 2. Ela falava como se estivesse descrevendo a rotina de um arquivo qualquer, e talvez estivesse. Ninguém desce lá. Papel velho vai para onde ninguém olha, minha filha. É assim em toda empresa do mundo. Quando o jurídico mudou de andar em 2020, foram 160 caixas para lá e ninguém nunca mais pediu nenhuma. Eu sei porque quem marcou o caminhão fui eu. E a senhora foi olhar. Eu fui olhar depois que aquele homem falou o seu sobrenome no microfone. Regina tirou a tampa. Levei 2 horas. Está tudo por ordem de ano, o que ajuda, e por nome de empresa do grupo, o que atrapalha. Dentro da caixa tinha as coisas dela: um porta-lápis, uma agenda velha, uma planta pequena de plástico, uma foto emoldurada de uma mulher mais nova, com o mesmo corte de cabelo. E embaixo de tudo, uma pasta de papelão marrom, dessas com elástico, com um adesivo desbotado no canto e um carimbo antigo. Eu não abri, disse Regina. Como assim? A senhora não abriu? Eu não abri porque não é minha. Ela empurrou a pasta pela mesa com 2 dedos, o mesmo gesto que Isabela tinha feito com as notas do acerto de Jéssica, e talvez as duas tenham percebido isso ao mesmo tempo. Eu passei 3 décadas lendo o que era dos outros por obrigação. Isabela, essa aqui eu não quis. O salão continuava cheio. O menino gritou um pedido lá do balcão. Alguém riu perto da porta. O sino tocou 2 vezes. Isabela olhou para a pasta. Lucas. Ele apareceu da cozinha secando as mãos, viu a caixa, viu a cara das duas e não fez nenhuma pergunta idiota. Quer que eu fique? Quero. Ele puxou a cadeira e sentou do lado dela, e não encostou nela, o que foi a coisa mais gentil que ele podia ter feito naquele momento. Isabela tirou o elástico. O elástico estava ressecado e arrebentou no meio, e ela ficou com o pedaço na mão, sem saber onde colocar, e acabou botando no bolso do avental. A primeira folha era um papel timbrado que ela não conhecia. Não era Monteiro Corp, era o nome de uma transportadora, com um logotipo azul quadrado e embaixo, em letra menor, a frase que essas empresas gostam de escrever, Grupo Monteiro. Ela olhou para Lucas. Isso é seu? Ele demorou a responder. Era. A gente comprou uma transportadora pequena em 2017, junto com o galpão. Vendemos 3 anos depois. A voz dele saiu devagar. Eu nunca pus o pé lá dentro. Era ativo. Era uma linha numa planilha. A segunda folha era um formulário. Número de processo administrativo, número de apólice, 3 siglas, uma linha de descrição preenchida à máquina. Isabela leu a linha de descrição. Depois leu a data do lado. Era uma quarta-feira de 7 anos atrás. Uma rodovia. 1 quilômetro com 3 dígitos. 2 vítimas fatais em um veículo de passeio. O barulho do café foi ficando longe do jeito que barulho fica quando o ouvido decide outra coisa. Isabela, disse Lucas baixinho. Ela não respondeu. Na terceira folha estava o acordo. Ela não entendeu metade das palavras e não precisou, porque a parte de baixo era em português de gente, valor pago, ano de pagamento, quitação total, sem admissão de culpa. E na quarta folha, presa por um clipe enferrujado que deixou uma marca laranja no papel, tinha uma lista de beneficiários. O nome do pai dela estava ali, escrito inteiro, com o segundo sobrenome que quase ninguém sabia que ele tinha, aquele que ele mesmo achava feio e não usava nunca, o que a mãe dela escrevia por extenso nos cartões de Natal para implicar com ele. Isabela pôs o dedo em cima do nome e não tirou. E embaixo, no espaço em branco da folha, a caneta azul, com a letra apressada de quem escreve recado para si mesmo, alguém tinha escrito 4 palavras: não localizar a filha.